Na última sessão da Câmara dos Vereadores, foi colocado na ata a votação para o aumento salarial tanto do Poder Legislativo quanto do Executivo. O repórter Bruno Gerhard foi às ruas para saber a opinião dos umoramenses sobre esse aumento, mas que seja anual. Veja só como foi a reação das pessoas. Pai, eu acho que isso é uma pouca vergonha para eles. Receber já 14 mil, para quem que recebe o quê? Um salário mínimo e recebe quase nada. Para eles aumentar isso é uma falta de vergonha na cara. Eu acho que eles já ganham muito para fazer pouco. Então, para mim, tá bom o que eles estão ganhando. Eles estão abusando muito do poder. Tá péssimo. Totalmente contra, não? Contra, tô totalmente contra, 100%. Eu acho assim que é pouco trabalho para muito dinheiro. Eu acho que eles têm que ralar, trabalhar igual a gente, assalariado, para ver se eles sobrevivem com o nosso salário. Sou muito contra, porque a hora de subir o salário mínimo, sobem uma mincharia, uma miséria. E a hora de subir o salário deles é esse abuso, é vergonhoso isso. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o vereador Osni Santana, que já está ao vivo aqui no UP Notícias. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, Osni. Uma boa tarde. Então, eu quero dizer inicialmente que eu sou contrário ao aumento assim como a população. Chamado de salário, não é salário, o termo é outro, mas enfim, vamos chamar de salário. O aumento do salário dos agentes políticos municipais. Então, como e esta posição, estudada? desculpe, essa posição minha é histórica, eu sempre fui contra, nunca fui a favor e tenho conseguido evitar que haja abuso, que haja aumento. Até porque a maioria do pleito, não é, Osni, está sendo a favor, e inclusive a gente ainda não sabe quando que vai ser essa votação aí em relação ao aumento do salário, que é tanto dos agentes políticos do Legislativo quanto do Executivo, Sim. né? Ficou então claro, na segunda-feira passada foi apresentado por 3 vereadores um projeto para a Câmara e um projeto para o Executivo. Um projeto para aumentar, vou chamar assim, salário do presidente da Câmara para R$ 10.500. O salário dos vereadores para R$ 7.000. Hoje é menos de 5 mil. Então, há um aumento de, vamos considerar 5 mil, de R$ 2.000, não é? E para o prefeito, que atualmente é em torno de R$ 14.000 o salário, para R$ 18.000. Nossa. Para o vice-prefeito e os secretários municipais, igualmente aos vereadores, R$ 7.000. Então, prefeito, vice e secretários, vereadores e o presidente da Câmara. Prefeito, R$ 18.000, presidente da Câmara, R$ 10.500 e os demais, todos R$ 7.000. E são aumentos consideráveis, que vão, inclusive, elevar a despesa para os próximos anos, 4 anos, também consideravelmente. Preciso observar, no aspecto de mérito disso, a falta de isonomia, de justiça, porque os agentes políticos podem dar para si mesmo esses aumentos. O servidor público, por exemplo, depende de negociação sindical, que é sempre difícil. Agora mesmo, você deu a notícia, é uma parte dos servidores públicos federais, mais uma parte entrando em greve. Os servidores públicos federais, a grande maioria está sem qualquer reajuste para recuperar as perdas que a inflação, que houve pela inflação há vários anos. E há exemplos aí de servidores que fizeram 2 meses de greve, e o Instituto Federal, por exemplo, e os técnicos em administração, não só do Instituto, de todas as esferas do governo federal, as áreas do governo federal, continuam sem qualquer perspectiva. Eles estão há pelo menos 2 anos sem ter qualquer revisão de seus vencimentos e continuam sem qualquer perspectiva. Enquanto isso, os agentes políticos municipais, por exemplo, no meu caso, já tiveram a revisão geral anual todos esses anos. Que é no mês de maio. Isto. Este ano, de uma forma inconstitucional e ilegal, fizeram antecipada no mês de março. Mas, enfim, é no mês de maio. 1º de maio é a data base dos servidores públicos municipais. Eles já tiveram a revisão geral anual. Eles não podem reclamar, fazer coro com os servidores públicos em geral nesse país que não tiveram este ano, não tiveram ano passado, só tiveram, parece-me que em 2010, a última vez que tiveram revisão para repor uma parte das perdas que a inflação provocou. Eles estão há muitos anos, há vários anos, sem ter qualquer benefício que é garantido pela Constituição. A Constituição Federal diz
que é assegurada ao servidor público a revisão geral anual dos seus vencimentos. E os agentes políticos podem acompanhar os servidores da mesma esfera, desde que não ultrapasse o percentual destes servidores e desde que os servidores não tenham ganho real, geralmente não tem, nunca tem ganho real. Então, se o servidor tiver algum ganho real, o agente político não pode ter, só o que é a inflação, que é medido pela inflação. E também tem que ser na mesma data base. Aqui nós temos uma questão agora nos projetos que nós estamos discutindo no momento, de Umuarama, que há inconstitucionalidade nos dois. Porque, além de aumentar os seus próprios salários, que já foram reajustados agora em março de 2012, eles estão criando um mecanismo que é uma espécie de gatilho automático. Todo 1º de janeiro... Aumenta de novo. Aumenta de novo. E com que base? Com base no índice que mede a inflação dos mais favoráveis, que é o IPCA amplo. Então, e o servidor público municipal, a data base é 1º de maio. O agente político municipal, vereador, prefeito, etc., tem que seguir a data do servidor. Não está seguindo. Esse projeto é inconstitucional porque está propondo que seja a partir de 1º de janeiro. Além disso, de forma automática. O servidor público depende do acordo entre o sindicato, do seu sindicato, e o prefeito. E é esse acordo que vai determinar qual o percentual. Os agentes políticos, não. Já fica garantido antecipadamente que será o acumulado em 12 meses, até 1º de janeiro, nos 12 meses anteriores, e será pelo índice melhor que a inflação tem para apresentar ao mercado. Tá certo. E agora a gente sabe assim que é obrigatório a Câmara informar quando tem sessão ordinária e sessão extraordinária e o que tem, né? O que vai ser trabalhado, a pauta do dia. Então, a gente sabe que muitas vezes esse tipo de votação acontece em sessões extraordinárias e é avisado em cima da hora. Então, como que faz para a população ficar atenta aí a esse tipo de situação, né? E quem sabe até comparecer, principalmente essas pessoas que foram contra, né, que a gente viu na reportagem, que foram contra a aumento do salário dos vereadores. Isto deveria ir à votação em sessões ordinárias. E todo projeto tem que ser deliberado em 2 sessões, não pode ser em uma só. Sessão ordinária garante, então, que vai ser numa segunda-feira, a partir das 5 da tarde, e depois, na outra semana, na outra segunda-feira, a partir das 5 da tarde. Esse espaço de uma semana entre uma votação e outra garante, certamente, que haverá, a população vai tomar conhecimento e, se quiser, pode comparecer. Além disso, o horário não é dos melhores, mas é no final da tarde, é possível que a população compareça. Se for em sessão extraordinária, a direção da Câmara pode determinar que seja num horário ruim para a participação popular, favorável a quem quer que isso seja discutido sem participação popular. Eu não sei a direção que ela vai fazer. Mas, se acaso ela adotar este procedimento, eu me comprometo, pelo menos, dentro das minhas limitações, a avisar, pelo menos, a imprensa. Espero que a imprensa daí mobilize. Se a população não quer que o agente político tenha esse aumento, porque tudo leva a crer que vai ter, porque já tem o projeto, já tem 3 vereadores que o assinaram. A aprovação de um projeto desse tipo pode ser por maioria simples, basta que tenha 6 vereadores para a Câmara iniciar a sessão. E basta que metade mais um dos presentes vote. O presidente só vota em caso de desempate. Suponha um caso de 6 vereadores como presidente. Fica 5 para votar. 3 votos aprovam o projeto. Eu tenho certeza que o vereador Joanes Berto Vivi, junto comigo, vai votar contrário. Mas o do restante não tenho, pelo contrário, tem a ideia que eles são favoráveis à aprovação desse projeto. Então, esse projeto já está aprovado. Praticamente já está aprovado. Esses projetos praticamente já estão aprovados, quer a opinião pública esteja a favor ou não. O que agora, deve por ser exemplo, feito? em Maringá foi revogada. Eles tinham aprovado também, né, o projeto de aumento do salário dos vereadores e agora foi revogada essa situação. Então, tem como reverter? Voltaram atrás. Eu não conheço a história de Maringá recentemente. Só assim, que houve uma mobilização popular para impedir que aumentasse o número de vereadores. Também. Que eu entendo que é um equívoco, porque mais ou menos vereador não importa em economia, porque a Câmara gasta o máximo tanto, que a né? Constituição estabelece e não gasta menos, seja com mais vereadores, seja com menos. Mas aí, aí houve essa mobilização, impediu que aumentasse o número de vereadores e os
os vereadores, no entanto, passado alguns dias na calada, né, da Aumentaram os seus salários. aumentaram o seu salário brutalmente. Agora, com o desgaste eleitoral que isso gera, provavelmente voltaram atrás. Por quê? Porque a maior parte não ia ser reeleita nessas condições. Então, revogaram. Aqui nós estamos Mas próximo da estratégias eleição. políticas, então. Sim, aqui nós estamos próximo da eleição, um pouco mais de um mês e meio da data da eleição. Esse projeto pode ser votado nos próximos dias e penso que a lógica aí que levou os vereadores a apresentar esse projeto, e a maioria quer assim, é que eles não se conformam, que eles acham que o salário dos vereadores está muito baixo. É preciso lembrar, porém, que não somente os vereadores estão querendo, o prefeito atual está querendo, os secretários atuais estão querendo o aumento. Tanto que um outro projeto, com elevação do vencimento do salário do prefeito de 14 para 18 mil, não é bondade dos vereadores, certamente porque eles estão articulados com o prefeito. O prefeito está querendo, os secretários estão querendo. Então, a opinião pública fala muito dos vereadores, mas esquece dos demais agentes políticos, do Poder Executivo, que estão relacionados ao interesse ao mesmo. E o que eu penso, como cidadão, eu concordo inteiramente com a opinião pública, é que os vereadores e o prefeito e os secretários não devem ter esse aumento. Está muito bom do jeito que está. E outro fato também é que, se os projetos não fossem apresentados, a lei atual serviria para o próximo mandato, então não haveria aumento. Tá certo, Zinho. Bom, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu espero contar com você até para a gente informar a população, né, como que vai se dar o andamento aí desse projeto de lei. Sim, nós saberemos nos próximos dias. Eu vou colocá-los ao par, assim que, se for convocada sessão extraordinária, que eu espero que não seja por sessão extraordinária, seja através das sessões ordinárias em 2 semanas seguidas, mas se for convocada sessão extraordinária, eu vou avisá-los. Tá certo. Muito obrigada, Osni, pelas suas informações. Uma boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde a todos.